Olá, sejam muito bem-vindos ao Mural da Manhã, o nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. E hoje a gente vai falar sobre reforma agrária, sobre assentamento, sobre o INCRA, e um novo assentamento que está sendo criado em Zorteia, em Santa Catarina. O entrevistado já está aqui nos bastidores, logo vou chamá-lo aqui, o Dirceu Dresch, que é superintendente do INCRA. O imóvel denominado Fazenda Volta Grande, no município de Zorteia, que fica no meio oeste catarinense, teve a sua adjudicação para a criação do assentamento Leonel Brizola. A portaria número 588, publicada no Diário Oficial da União, em 23 de julho do ano passado, de 2024, oficializou a criação desse assentamento. Para iniciar, eu dou um bom dia aqui. Muito bom dia, Dirceu Dresch. Seja muito bem-vindo. Eu quero que você comece explicando o que é o procedimento de adjudicação, quando ele acontece e qual que é a diferença disso para a desapropriação. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Mural da Manhã do Portal Desacato. Bom dia Sofia, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham em todos os cantos deste estado. Uma satisfação estar novamente com vocês. Quando eu era deputado estadual, inclusive, a gente esteve muitas vezes presencialmente aí no programa. Então, uma alegria e parabéns pelo trabalho do Desacato, e vem já construindo história em Santa Catarina e no Brasil há muito tempo. Então, a Rô, que teve há pouco aí também no programa, né? Um abraço. Conheci ela desde o início do Desacato. Então, uma alegria estar aqui e falar um pouco sobre este momento que o Brasil vive, Santa Catarina vive, da retomada da luta e do acesso à terra da reforma agrária, essa posição do governo do presidente Lula de retomar. Eu sempre falo, estou aqui agora, 17 de abril, vai fazer 2 anos, que o novo governo assume o INCRA e retoma essa política tão importante para as famílias do campo, da roça, que não tiveram oportunidade e possibilidade de comprar um pedacinho de chão para produzir alimentos para a família e para a sociedade. E muitas vezes também famílias que perderam tudo por problemas climáticos, né? Por enxurradas, por secas, por diversos problemas climáticos. E agora gostariam de ter um pedacinho de chão de volta para... E o Estado brasileiro tem essa função importante de intermediar processo, que o Brasil é um dos países com maior concentração de renda em pouquíssimas mãos, e milhões de trabalhadores e trabalhadoras que já estão, inclusive, muitos deles na cidade, gostariam de voltar para a roça e ter um pedacinho de chão para produzir. Então, o INCRA é esse instrumento do Estado brasileiro, né, que agora é governado por um governo que volta a reestruturar o INCRA. Tivemos 12 anos o INCRA indo para a UTI. Nós chegamos aqui, inclusive, não tinha mais equipe de obtenção de terras, não iria mais ter novas áreas de terra para obter. Pelo contrário, a própria superintendência anterior fez um documento que o INCRA não teria interesse nessa área, né, está escrito, nessa área de Zorteia, e a gente chega aqui, retoma todo o processo, e, felizmente, a primeira área do Brasil, que o presidente Lula, inclusive, anunciou quando ele anunciou o programa Terra da Gente, que vem por adjudicação. O que é isso? Inclusive, nos últimos dias, Sofia, nós tivemos um conjunto de mentiras e falsas informações, na minha avaliação, intencionais, inclusive, para aumentar esse ódio terrível que está se produzindo na sociedade brasileira, a partir do governo passado, inclusive, com mentiras, com calúnias, que eles chamam de fake news, né? Iludindo a sociedade e criando esse ódio. Mais um fato, que o próprio governador foi lá em cima, ele invadiu uma terra pública, o governador do estado, Jorginho Mello, e fez um monte de discurso, gravou vídeos mentirosos, mentindo para a população catarinense. A população catarinense não merece isso, porque aqui é um povo que trabalha, que luta, né? Povo batalhador e sério, não merece isso, ter um governador que faz isso que ele fez.
A terra é do INCRA, ela veio por adjudicação, é uma forma que o governo tem trazido áreas de terra para a reforma agrária. Não estamos discutindo terra improdutiva ou produtiva, não se trata disso, inclusive como mentira para a sociedade, que o INCRA está assumindo a terra porque é uma terra improdutiva, não. Esta terra, a adjudicação é a forma que um empresário, uma pessoa, vai lá no banco, assume uma dívida e dá esse bem em garantia. Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa. E lá no caso, esta terra foi doada em garantia para um banco público e não foi paga a dívida. Aí a gente não sabe por que não foi paga, se é calote, ou se investiu em outras coisas, não se investiu na terra. Essa dívida não foi paga. E como esta terra era doada em garantia, a União assumiu essa terra como garantia e ela veio para a SPU, para o patrimônio da União, e o presidente Lula criou um novo mecanismo. Antes, esta terra, Sofia, ela era leiloada e um novo agricultor, um novo fazendeiro comprava essa terra por leilão. No caso aqui, essa terra veio para o INCRA, sem custo para nós, para fazer reforma agrária, para assentar agricultores. Portanto, é isso. Muito importante. Isso que é a verdade. Então, como a União assumiu a dívida, ela também recebeu o bem como garantia. A terra nem pagou toda a dívida, pelas informações que nós temos. A dívida foi milionária. Então, o senhor governador ir lá em cima da área e dizer que a terra foi desapropriada porque era improdutiva, mentir para o povo para criar reação contrária, preconceituosa contra os sem terra, inclusive porque eles chamam sem terra tudo de vagabundo, infelizmente, e nós estamos provando, e aqui em Santa Catarina, o próprio INCRA tem dados e informações que a reforma agrária, assentar agricultores sem terra, é extremamente viável. Nós temos experiências maravilhosas em todos os campos. Nós temos 162 assentamentos em Santa Catarina, mais de 5.000 famílias assentadas, e as pessoas têm dúvida, vão lá ver em Passos Maia, que é o segundo maior, Abelardo Luz, que é o maior número, são 1.500 famílias assentadas, vão lá no interior de Abelardo Luz conhecer, antes de falar mentira, antes de entrar nas calúnias, antes de entrar no preconceito que as pessoas, principalmente uma parte dos políticos, e uma parte das pessoas que não precisam do INCRA para comprar o seu pedacinho de terra, que consegue, eu como agricultor familiar, inclusive, sei o que é um agricultor ter o seu pedacinho de chão, Então, é isso que eu queria esclarecer, Sofia. Primeiro, muito obrigado, que a terra já está no nome do INCRA, no cartório em Campos Novos, portanto, nós já temos matrícula registrada, E ela já veio para a União antes de vir para o INCRA, inclusive. Ela já estava com o seu registro de propriedade quando ainda estava no nome da SPU, Depois que ela veio para o INCRA, essa transição para nós. Então, nós estamos encaminhando, já encaminhamos a seleção, só estamos segurando um pouco, porque os que alugaram a terra, a família Wagner, ela entrou, não foi nem a família ex-dona, a família Wagner, que alugou essa terra, ela entrou no TRF4 no ano passado, depois de tudo transitado julgado, passou por STJ, passou pelo TRF4 em Porto Alegre, foi para o STJ, foi julgada improcedente as ações, aí ela decidiu tudo para a terra vir para a União. Agora, no ano passado, 19 entraram no TRF4 como a liminar para o INCRA não assumir a posse, para não fazer o assentamento. Aí um juiz segurou o processo e disse o seguinte: vamos primeiro julgar no colegiado, então, se é procedente ou não é procedente. Mas para nós não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, porque a terra já foi transitada e julgada no judiciário por muitos anos no Brasil. Já está em nome da União e do INCRA. Exatamente. E ele tem alguma comprovação de ser essa pessoa que diz ter comprado a terra do antigo dono? Deve ter um contrato, alguma coisa que ele fez. Eu sempre falo, é a mesma coisa, e as pessoas que estão nos acompanhando, quando você dá um bem em garantia, ainda bem que não mudaram a lei lá atrás, porque o governo Bolsonaro queria mudar a lei
Quando uma família só tem uma casa e ela dá ela em garantia numa dívida e não consegue pagar por algum motivo, ou um pedacinho de chão, de terra, aí sim ela não pode ser doada como garantia numa dívida. Agora, esta empresa ela tinha muitos bens. Sim. Inúmeros bens, era uma agropecuária, e não são nem eles que estão questionando na justiça agora, são os arrendatários que dizem que compraram, não compraram, então fica essa desinformações, mas eles tinham que ter feito isso lá no processo, e fizeram e perderam. Foi consolidado no judiciário em 2024, em agosto, o último julgamento do STF, que eles já tinham questionado, então agora não tem mais o que fazer. Eles... Se pagaram alguma coisa, compraram eu sempre falo, um exemplo, compraram uma casa que estava em chamas. Era um bem que não tinha mais o que fazer, porque ele já estava resolvido. Então é isso que fizeram, mas, enfim, estamos esclarecendo a sociedade, felizmente espaços como esse são fundamentais para a gente restabelecer a verdade, de fato do que está acontecendo. Até porque, de seus ataques aos movimentos sociais e à reforma agrária têm sido constantes. Você mesmo mencionou as falas e vídeos de desinformação do governador Jorginho Melo. Ele criou, em abril, o Abril Amarelo, contra a invasão de propriedade privada. Num vídeo divulgado nas redes sociais, ele anunciou a criação de uma verdadeira milícia para combater o MST, com apoio da Polícia Militar. E o cinismo é tamanho, intitulando o vídeo Quer Terra, Conquista. Eu queria te perguntar o que você pensa sobre esses ataques do Jorginho Melo e se isso tem influenciado nesses processos do INCRA de assentamentos e também se isso tem gerado um maior número de conflitos e violência aos assentados. Com certeza, o Brasil, isso que eu comentei antes do início, é um dos países com maior concentração de renda, com maior injustiça social no campo, e essa concentração de terra e muita gente que não tem seu chão, isso gera uma violência no campo, gera uma disputa, e esse tipo de fala, esse tipo de preconceito que é espalhado, ele é intencional também na disputa política do fascismo, que nós estamos, faz parte da estratégia do fascismo, uma mentira, então, isso tem aumentado a violência, a sensação de violência e as ações. Uma questão bastante importante, as pessoas que não conhecem tanto o assunto, talvez não vivem tanto no campo e tal, se prega muito e se fala muito esse movimento que estão fazendo aqui, inclusive pela Assembleia Legislativa, do Abril Amarelo em contraponto ao Abril Vermelho, que marca o massacre de Eldorado do Carajás, que mataram 19 trabalhadores numa luta pela terra. A estratégia é justamente essa, de plantar desinformações, trazer medo para o meio rural, para o campo, e trazer violência para o campo. O INCRA não desapropria, isso é importante que se diga, como eles estão acusando, querem desapropriar a terra produtiva. Por lei, no Brasil, é impossível desapropriar a terra produtiva. Só no caso da adjudicação ou do trabalho escravo, ou do narcotráfico. Aí é possível desapropriar a terra produtiva, senão não é possível. Inclusive, a lei no Brasil, ela teria que mudar porque terra produtiva, ela precisa produzir muito pouco para cumprir a função social que a lei exige. Sempre tem um ditado popular que fala, tem uma meia dúzia de cavalo em cima de uma fazenda grande, essa propriedade ainda é considerada produtiva. Então, nós precisamos, inclusive, melhorar essa forma da legislação. Quando a fazenda não cumpre a função social, a terra, ela pode ser desapropriada. Então, é muito difícil você desapropriar uma área de terra considerada por lei improdutiva, Então, não tem problema, não tem esse medo de que o MST vai ocupar a terra produtiva. Não, a terra produtiva o INCRA não pode desapropriar porque a lei não permite. Nós vamos desapropriar, sim, terra improdutiva, que comprovadamente não está cumprindo sua função social. Nós vamos desapropriar a terra que tem trabalho escravo, isso a lei permite.
terra do narcotráfico e terra pública. Eu acho que ali está, eu acho que o grande medo está aí, porque tem muita gente no Brasil, principalmente no norte, né, que grilou terra pública, que está em cima de terra pública. E nós, inclusive, estamos identificando aqui, o INCRA está buscando essas informações, inclusive áreas em Santa Catarina que não foi dada a destinação correta lá há 30, 40 anos atrás, que gente foi para cima e tomou essa terra do Estado, né? Então, isso sim, quando é terra pública, quando é terra grilada, que a gente chama de grilo quando a pessoa vai em cima e toma conta de uma área pública, como é o caso lá de Zorteia, agora, se querem ir lá em cima e ficar lá, estão em terra pública. Então, é isso, não precisa ter medo, a sociedade não precisa ter medo do INCRA, que vai desapropriar a terra que está produzindo, isso não existe. Nós não temos no Brasil limite de tamanho de propriedade, que a gente deveria ter. Na minha avaliação, teria que ter limite, sim, que uma família não pode ter milhões de hectares de terra e outra família não ter 1 hectare para ter a sua família, sustentar a sua família e ter um espaço de moradia, né? Isso é uma injustiça total no Brasil, mas a gente não conseguiu ainda mexer nisso, porque a bancada ruralista, o grande agronegócio, o grande latifúndio tem muita força. Ele financia muito político, né? Muita campanha de político para depois lá estar na mão deles e não deixar mudar a legislação, inclusive na questão da lei da função social da terra e poder desapropriar a terra que não produz. E Dirceu, o que falta agora para que essas famílias sejam assentadas no assentamento em Zorteia? E quem são essas famílias? Qual o número de famílias que vai ser assentada? E também se ela tem relação com as lutas pela terra? Então, nós só estamos esperando essa ação cautelar que a família que está arrendando aquela terra fez no TRF4, que o colegiado agora do TRF4 tem que dar a emissão de posse para o INCRA. É uma questão de dias aí, nós esperamos que ainda em abril ou início de maio se julgue isso. Nós estamos com todo o processo pronto, de seleção de famílias e tal, e a gente vai construir, então, o encaminhamento para construir o assentamento. Se porventura, isso é uma outra coisa importante, se porventura tem pessoas, poceiros em cima da área, que compraram a terra de boa-fé, o INCRA, pelas suas regras, pela sua lei, ele tem que respeitar essa família, e elas podem ser, inclusive, assentadas como as outras famílias que entram na seleção, né? Elas têm prioridade, inclusive, que estão em cima das áreas que são desapropriadas, né? Então, a legislação também nos traz esse respeito às famílias e traz também o respeito às leis pelo próprio servidor do INCRA. Então, esse é um processo importante. Então, assim que a gente emitir posse, a gente vai fazer o assentamento. A previsão é ter no mínimo 55 famílias, que é uma área de 812 hectares, né? Dá para assentar no mínimo 55 famílias, mas a ideia talvez é ampliar um pouco mais, aí chegar a umas 60 famílias lá no assentamento Leonel Brizola, em Zorteia. E como que funciona um assentamento? As famílias assumem os lotes? Como que fica a questão da infraestrutura, estradas, acesso à escola, posto de saúde? Olha, primeiro o INCRA faz um desenho, e nós já fizemos um desenho provisório, porque nós ainda não podemos entrar na área. Então, depois que a gente assumir, a equipe vai a campo e vai fazer todo o mapeamento da propriedade, das águas que tem, das reservas, tudo que tem em cima, né? A partir disso, começa a se fazer um desenho dos lotes, né? E a partir do desenho dos lotes, a seleção das famílias, e onde cada família vai, cada lote recebe um número, e depois as famílias recebem um CCU, um contrato de concessão de uso, né? Essa terra continua pública, continua do INCRA, mas ela tem uma cessão de uso para as famílias, né? E ela tem um conjunto de regras para cumprir nesse contrato, né? De cuidar da questão ambiental, de manter o lote produtivo, né? Essa coisa toda, né? Que ela tem que cumprir. Se ela não cumprir essa função, o INCRA pode tirar essa família e colocar outra família em cima. E aí, depois de um tempo, né? Isso tem um prazo, no mínimo 10 anos, essa família tem que estar lá,
ela já tem o direito, por lei, de ser titulada, receber o título definitivo, né? Que é uma outra etapa dos assentamentos em Santa Catarina, que nós também já estamos fazendo. Embora que muitos já tenham 30, 40 anos do CCU, e agora a gente está entregando o título. Mas a partir dos 10 anos, dessa família comprovar que ela está lá, que ela está produzindo, mantendo essa terra produtiva, ela pode receber o título definitivo e aí vira um agricultor familiar, no caso. É isso. O que significa para essas famílias ter um assentamento da reforma agrária? E aí não só de Zorteia, mas de diversas famílias sem terra que conseguem conquistar um assentamento. O que significa para a vida dessas famílias? Uma família que gosta de produzir na terra, que é agricultor profissional, né, que passou sua vida desde a infância em cima de um pedaço de chão e que luta por um pedaço de terra hoje, para eles é um sonho. É como uma pessoa na cidade, num bairro, ter uma casa, ou talvez muito mais que isso, porque não é só a casa, é a moradia, mas é o espaço de trabalho, de conseguir conquistar sua renda, sua autonomia, né, ter o seu endereço, né, ter uma comunidade para viver, porque daí também o INCRA pode entrar, e normalmente o INCRA entra nisso que você fala, tem possibilidade de fazer a infraestrutura, ajudar nas estradas, um centro comunitário, se não tiver no assentamento. Então, tem toda essa questão que o INCRA dá o suporte, o primeiro passo, e também entra com as políticas públicas. Por exemplo, primeiro crédito de instalação, é R$8.000 para a família poder começar uma vida aí no local. Aí depois vem os outros créditos, vem Fomento Mulher, vem um crédito também produtivo, 16 mil, né? Daí vem a política de habitação, né? A casa, que é possível você... Hoje o governo retomou o programa Minha Casa Minha Vida Rural, né? Então a família recebe R$75 mil para fazer sua casa, né? Então é toda uma articulação, todo um apoio que o INCRA... Nós ainda não voltamos com assistência técnica, mas antes do governo do Lula, do presidente Lula 1 e 2, e primeiro governo da Dilma, nós tivemos técnicos liberados, técnicos agrícolas para ajudar os assentados a desenvolver a questão da produção, né? Todo o suporte na questão da produção do assentamento. A gente está lutando para retomar isso, mas ainda não conseguimos, né? Mas a ideia é ter assistência técnica para essas famílias. Estão buscando outras formas, inclusive com o Senar, com o Sebrae, né, outras formas de apoio técnico a essas famílias. E hoje já tem um cooperativismo forte também dos assentados. Nós temos próximo a Zorteia, por exemplo, em Campos Novos, uma cooperativa de assentados que faz a industrialização do feijão e faz a industrialização da farinha de mandioca e também já trabalha o leite, por exemplo, é industrializado pela Cooper Oeste, né, que é uma cooperativa também dos assentados. Então, os assentados mesmo, eles já construíram toda uma estrutura de cooperativismo para dar esse suporte também nas áreas produtivas. Hoje, como a gente já tem no feijão, já tem no milho, já tem no leite, né, que a própria cooperativa dos assentados já está tratando e trabalhando para incentivar a produção para os assentados. Então, os assentados já entram na área e já tem um suporte, inclusive, das cooperativas para ajudar eles. E, Disseu, além de tudo isso que você falou dos benefícios às famílias que são assentadas e a transformação na realidade dessas famílias, eu queria te perguntar o que isso significa para a sociedade, e agora especificamente para a sociedade catarinense. E que a produção de alimentos agroecológicos significa para as escolas, para as famílias catarinenses? Então, isso é uma coisa, isso é um debate fundamental. O Brasil precisa fazer essa discussão e nós temos o estado de Santa Catarina, um dos mais distribuídos, as terras mais distribuídas do Brasil, em pequenas propriedades. Nós temos em torno de 160 mil propriedades familiares que, em média, têm ali seus 12 hectares de terra, né? São minifúndios, são pequenas áreas. Isso possibilitou Santa Catarina ter um desenvolvimento diferenciado. Se você pegar o meu município, que é Saudades, tem 1.400 famílias no campo, na roça. A produção agrícola daquele município é uma coisa maravilhosa.
A diversidade que você tem na economia local é fantástica. Você tem lá 20 e poucas comunidades no interior que se organizam nas comunidades, que têm sua vida, sua cultura, sua forma organizativa. Se a gente tivesse fazendas como outros municípios, né, só grandes fazendas de produção de soja, por exemplo, como nós temos em muitos estados, tipo o município Saudades, uma fazenda é quase o tamanho do município inteiro. Isso não produz essa renda como Saudades produz. Então, quando vem um assentamento, a exemplo de Abelardo Luz, a exemplo de Passos Maia, o desenvolvimento local ele é muito fomentado. Vamos pegar só o exemplo das políticas públicas que vão chegar em Zorteia. Se nós tivermos 55 mil, vamos arredondar aí, 60 famílias que vão receber 70 mil para fazer a casa, cada família vai receber 70 mil, são 60 famílias com 70 mil. Olha o volume de recursos que vai gerar na economia local. Mesmo os 8 mil do crédito de instalação que essas famílias vão receber, vai gerar desenvolvimento local. Então, o município de Zorteia vai ganhar muito, talvez muito mais do que hoje se produz, não tenho dúvida, muito mais do que hoje essa empresa produz, principalmente com a atividade de soja e mais algumas outras atividades. Então, é essa a importância da reforma agrária no Brasil, desenvolver municípios e ter um interior com gente. Nós temos o interior de Santa Catarina, está crescendo as fazendas de gado, nas grandes propriedades, está crescendo a produção de pinos, inclusive alugando pequenas propriedades para a produção de pinos, e o resultado disso é muito pouco para o município de impostos. Agora, quando é a agricultura familiar que está lá, faz muita diferença, Inclusive, a gente não tem aqui comigo, mas a gente tem bastante dados sobre essa informação, no outro momento a gente pode tratar, mas esse é um destaque importante que o município de Zorteia com certeza vai ganhar muito com o assentamento que nós vamos construir lá. Você falou de uma outra coisa, Sofia, que é a questão da alimentação. Esse é um tema central hoje que o Brasil e o mundo precisam discutir. Nós não precisamos só nos alimentar, mas nós temos que nos alimentar com quantidade, mas nós temos que alimentar com qualidade. E uma das coisas que cresce muito hoje, e aqui, felizmente, Santa Catarina, a Florianópolis é uma das capitais do Brasil, né, que foi feito o levantamento pela Organização da Saúde, que as pessoas mais procuram alimento de qualidade, alimento orgânico, alimento agroecológico. E a agricultura familiar, ela tem essa condição, os assentamentos, de produzir um produto diferenciado, um produto de qualidade, né? Porque é cuidado pela própria família. Então, um dos desafios é isso também. E o próprio Movimento Sem Terra trabalha isso muito forte, as suas cooperativas também, buscando essa possibilidade de oferecer para a sociedade um alimento limpo, um alimento que produz vida, não um alimento que produz doença, né? Tem aumentado muito as doenças na sociedade, e um dos motivos principais é o alto uso de agrotóxicos. E o Brasil é um dos campeões mundiais, e agora, inclusive, nos anos aí anteriores, se liberou muito produto que em outros países é proibido, na Europa é proibido, outros países já é proibido, aqui ainda se usa. Pelo contrário, está se liberando esses produtos por uma pressão do grande agronegócio. Então, é muito importante a gente ter pesquisa nas universidades, nos órgãos como a IPAGRE, aqui em Santa Catarina, por exemplo, para a gente poder produzir alimentos diferenciados. As organizações como a FETRAF, como o MST e tal, estão muito preocupados, as ONGs que estão trabalhando nessa perspectiva de transição para a agricultura orgânica e agroecológica. Então, hoje é possível, tem tecnologia, basta a gente se organizar, a sociedade nos apoiar, para a gente poder, de fato, ter essa condição diferenciada de oferecer um produto diferenciado. E mais ainda, o Brasil precisa ampliar a produção de alimentos que a sociedade consome. Quanto menos gente tiver na roça produzindo, mais gente na cidade querendo comer. Se a gente não cuidar na agricultura familiar e cuidar da reforma agrária, a sociedade vai pagar um custo muito alto, como já está pagando, um custo muito alto pelos alimentos, porque o grande agronegócio faz muita especulação. Além dele produzir menos comida para
para o povo e produzir mais comida para exportação, nós precisamos ampliar o volume de alimentos produzidos e alimentos de qualidade. Isso só se faz com investimento na agricultura familiar e investimento na reforma agrária e assentar novos agricultores. Sim, como diz aquela frase, se o campo não planta, a cidade não janta. Exatamente. Dirceu, audiência, a gente vai fazer um breve intervalo para trazer os nossos apoiadores e nós já retornamos com a entrevista. Bem. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Retornamos, eu quero agradecer muito aos nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente conseguir realizar a nossa programação, Amanhã com Dignidade, a Noite Livre do Portal Desacato, todas as informações que a gente posta no nosso portal, desacato.info, e também nas nossas redes sociais. Aproveito para convidar todo mundo a nos seguir, se vocês ainda não nos seguem, vou colocar aqui todas as redes em que nós estamos. Botei o errado, não é esse. É esse aqui. A gente está no TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, X, Threads e Blue Sky como @portal.desacato. Então nos sigam lá, curtam, compartilhem nossos programas e nos sigam. Além disso, você pode contribuir financeiramente com o Portal Desacato. Você pode fazer um Pix, está aparecendo aqui em cima, desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode ser um membro do nosso canal no YouTube. Você entra na nossa página do YouTube e tem lá seguir e ser um membro. E aí você pode contribuir de forma mensal. Ou também sendo um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site, desacato.info, tem todas as informações clicando num banner, seja um leitor ou leitora amiga. As contribuições por aí podem ser mensais ou anuais. E participando de qualquer uma dessas formas de apoio financeiro, você concorre todas as segundas-feiras a um livro da Editora Insular. A Editora Insular é uma editora aqui de Florianópolis, que tem um catálogo excelente de livros. Inclusive, uma das entrevistas da semana que vem vai ser sobre um novo lançamento da Editora Insular. Fica aí a divulgação, e é entregue para você em qualquer lugar do país, inclusive fora do país. Então, contribua com a gente, você pode ser o sortudo ou sortuda a receber o livro na sua casa. Agradeço também os nossos apoiadores, e se você gostaria de estabelecer uma parceria com o Portal Desacato, o nosso contato está aqui, é o 48988077742. E agora, retorno com o Dirceu Dresch, superintendente do INCRA Santa Catarina. Dirceu, como está o processo de reforma agrária em Santa Catarina? Então, Sofia, eu estou muito feliz neste momento ocupar esse espaço aqui na superintendência do INCRA. Tenho uma experiência de 42 anos que eu trabalho com organização dos agricultores, né? Comecei muito cedo, porque eu não entendia, porque no Brasil a gente já, muito jovem, eu não entendia e não aceitava que o Brasil é um país tão grande, que produz de tudo, em todos os cantos desse país, e a gente via crianças morrendo de fome, já naquela época. Os governos nunca tinham programas como a gente tem hoje, né, de combate à fome e à miséria.
e deixava o grande agronegócio controlar e usar o alimento como uma forma de ganhar muito dinheiro, de especulação e tal, e deixavam pessoas morrer de fome. E o Estado não se importava com isso. Então, eu vim para o movimento e dizer o seguinte, mas nós produzimos, nós como agricultores temos condições de produzir tanto, né? Nós podemos fazer reforma agrária e as pessoas passando fome. Não é possível. Então, eu já vim muito cedo para essa luta, sempre muito sensível a essa peleia, e depois passei pelo sindicalismo da agricultura familiar, construímos todo um movimento, fizemos grandes lutas de apoio para os agricultores, conquistamos política pública extraordinária, como o Pronaf, por exemplo, que é uma das maiores políticas públicas de crédito subsidiado do mundo, né? que atendeu e atende os agricultores assentados, né? Então, toda essa minha experiência, depois passar pelo parlamento, fazer leis, uma das leis que mais eu batalhei na Assembleia é o pagamento por serviços ambientais, né? Por dizer, o agricultor tem uma remuneração também por todo o cuidado com o meio ambiente, que ele não cuida só para si, ele cuida para o conjunto da sociedade, para si também, mas para o conjunto da sociedade. Quando ele cuida de uma água, de uma vertente do riacho que forma o rio, que abastece uma cidade, como é o caso da Grande Florianópolis, a água de Florianópolis não vem da ilha, ela vem do continente, e tem alguém lá, tem lá um espaço que tem que ser cuidado dessa água. Então, esse debate de fazer leis, de políticas, eu sou muito apaixonado por isso, porque eu acho que a política pública, a preservação do ambiente, a vida das pessoas, isso é feito por homens e mulheres nos parlamentos. E às vezes a sociedade não cuida bem disso. A sociedade não usa bem o seu voto para cuidar das leis, porque as leis são feitas por pessoas que têm interesses, ou A ou B, que a sociedade elege. Então, discutir reforma agrária, discutir política pública no Brasil é isso. É eleger pessoas que têm compromissos com a vida, que têm compromisso com as pessoas. É bastante interessante isso, porque nós temos a grande maioria da população brasileira, são população que ganha pouco, são trabalhadores e trabalhadoras, mas os políticos que votam, que fazem as leis para este povo, a maioria é da elite, são dos ricos, são do lado de cima, e às vezes não olham para esse povo. Então, estar no INCRA nesse momento, representar o governo do presidente Lula, né, no INCRA, em parte do Estado brasileiro, é fundamental. Então, a gente pode fazer, sim, muita coisa. Claro que o INCRA precisa de muito recurso. Nós temos 14 anos sem concurso público. Agora o presidente Lula autorizou concursar 740 servidores para o INCRA no Brasil. Nós vamos receber 16 aqui, né? Então, isso dá um pouco de fôlego para nós, para atender o dia a dia, porque são mais de 5 mil assentados. Nós temos 20 comunidades quilombolas se organizando. A Invernada dos Negros, a primeira comunidade que está recebendo política pública de reforma agrária. Já pagamos o crédito de instalação para mais de 100 famílias lá na Invernada. Aí temos aqui da Toca Santa Cruz, aqui de Paulo Lopes, praticamente as 20 comunidades, 95% aqui no litoral, né? Agora estamos trabalhando com comunidade de pescadores também, né? Estamos 3 comunidades de pescadores se organizando, aqui no sul da ilha, inclusive no Campeche, né? O pessoal se organizando, né? O INCRA chega lá, demarca o território das famílias, né? Os pescadores também estão sendo empurrados para fora pela especulação e pelo movimento imobiliário. Aí o INCRA chega, demarca essas áreas, garante o território para as famílias, tanto quilombola quanto pescadores, né? Quanto sem terra. Então, um pouco essa função que o INCRA faz, né? Eu assumi com muita responsabilidade esse compromisso de estar aqui na frente dessa instituição que é do Estado brasileiro, mas que agora esse Estado, que é diferente Estado de governo, a cada 4 anos nós elegemos um governo para governar esse Estado. Nós tínhamos o governo Bolsonaro que trabalhava com o Estado mínimo, então, portanto, ele estava enxugando o Estado brasileiro, e eu falo que o INCRA estava na UTI, né, porque estava indo para o fim, né, e nós estamos retomando o INCRA com o seu papel, né? Então, o governo do presidente Lula tem um grande compromisso com a reforma agrária, ele falou isso esse dia num ato em Minas,
né, que depois de mais de 20 anos de luta dos trabalhadores lá de uma fazenda falida, que deu muitos conflitos, mortes inclusive, o presidente Lula foi lá e deu a posse aí para o INCRA e nós estamos construindo o assentamento. Então, esse é o papel, essa função do Estado brasileiro que eu entendo. Eu defendo o Estado fortalecido, porque quem mais precisa do Estado não é os ricos, quem precisa do Estado é os pobres, precisa da educação pública, precisa do transporte público, precisa da previdência pública, né? Educação, saúde, o SUS, né? E os pobres do campo precisam do INCRA forte para ter perspectiva de um dia ter um pedacinho de chão. Só citando um exemplo aqui, o INCRA faz levantamento de preço de terra em Santa Catarina 2, 3 vezes por ano, em todas as regiões. Nós estamos chegando, em média, o preço da terra a R$100 mil o hectare. Para ter um pedacinho de chão, ao menos o agricultor precisaria ter uns 10 hectares, né? Ao menos uns 10 hectares. Qual é o trabalhador, filho de agricultor, ou quem já está na cidade, ou sem terra, que tem R$1 milhão para comprar 10 hectares de terra? Essa sempre é a pergunta que eu faço. Eu encontro muitos jovens que saíram da roça, foram para a cidade por não ter terra e tal, foram trabalhar de empregado. Muitos deles gostariam de voltar, mas como é que ele vai ter R$1 milhão para comprar 10 hectares de terra? Então, por isso que o Estado brasileiro é importante, por isso que a política pública é importante, porque somente ela vai dar condições às pessoas terem um pedacinho de terra, mas quem sabe também se aposentar no futuro, quem sabe se tiver um câncer, um problema do coração, ser atendido, porque se tem que pagar do bolso não tem condições, né? Ou botar um filho numa universidade, ou até na creche, como tem gente que defende que a educação tem que ser um negócio, né? Tem que ser um negócio, de ganhar dinheiro. Aí eles querem cobrar desde a creche até o ensino superior, né? Nós defendemos política pública para quem possa estudar também, que não tem dinheiro para pagar, né? Então esse é o Estado que nós queremos construir, e o governo do presidente Lula está revertendo essa lógica do Estado mínimo, agora fortalecendo o Estado, com todos os limites que a gente tem, né? Orçamentários e outros, mas estamos construindo, e o INCRA é esse instrumento do Estado brasileiro para ajudar as pessoas que não têm terra, ou que não têm território, né, que não tem território, como os quilombolas, por exemplo, que nunca foram reconhecidos seus territórios, os pescadores, agora ter o seu território também. Odisseu, muito interessante que você falou sobre as comunidades pesqueiras, porque ontem, no Mural da Manhã, eu entrevistei a Andréa Rocha, que é do Espírito Santo, e ela é secretária de Território e Meio Ambiente da Comissão Pastoral de Pescadores, e ela falou justamente sobre o novo relatório de conflitos socioambientais e violações de direitos humanos nas comunidades tradicionais pesqueiras. E eu não sabia que o INCRA também trabalhava com essas comunidades. Inclusive, ela fala sobre o que você mencionou, que as principais razões desses conflitos e ataques dessas comunidades, inclusive a sua própria existência, são o agronegócio, a especulação imobiliária, as mudanças climáticas, né, o avanço do capital. E, então, eu sugiro aí para a audiência que não acompanhou ontem, no nosso YouTube está salvo a entrevista com a Andréa sobre esse relatório. Você fala sobre o avanço da reforma agrária sobre o governo PT, e, de fato, você teve pelo menos uma volta de incentivo ao INCRA e ao seu trabalho. No entanto, no nosso país, não só nos governos PT, mas muito antes, a estrutura fundiária segue muito parecida à do Brasil colônia. E a gente não teve um avanço grande na questão da reforma agrária no nosso país. Eu queria te perguntar, Odisseu, para além de governos, quais são os principais empecilhos para a reforma agrária no Brasil? A terra no Brasil colônia significa poder econômico e poder político. Né? A terra é motivo de muito conflito em todos os lugares, inclusive nas grandes cidades. Né? O espaço ele é disputadíssimo.
E nós vivemos um país de profunda disputa econômica da renda, do poder, dessa coisa toda. Então, infelizmente, o Brasil, a gente não avançou porque nós precisamos mexer com legislação, né? Eu falava disso antes, nós precisamos mexer na lei que faz com que uma propriedade seja, de fato, considerada improdutiva. Ela não cumpre sua função social. No Brasil, uma propriedade precisa produzir muito pouco mesmo, para ser considerada produtiva. E se a gente não conseguir mudar isso, isso é um dos elementos, mas tem tantos outros, né? E o fato de Zorteia mostra essa disputa que está colocada, né? Mostra essa disputa. Então, a terra urbana e rural, ela é motivo de muita disputa. Então, para você avançar um passinho só na questão da reforma agrária, é uma mobilização imensa. E se no Brasil não tivesse o MST, nós não teríamos avançado nada esses anos todos. Nada, ou muito pouco. Então, a pressão que o movimento faz, às vezes isso também é difícil para quem está no governo, no Estado, essa pressão, mas o grande agronegócio, o latifúndio, faz muita pressão no Brasil, e eles têm outros mecanismos. E também mobilizam, mostraram isso agora no sábado lá, eles também mobilizam contra a reforma agrária. Então, é essa disputa que eu falava antes, né? Infelizmente, o grande poder político no Brasil, principalmente no legislativo, onde tem que se mudar as leis, quem está no executivo tem que respeitar as leis, eu não posso passar por cima da lei, e eu estou dando um exemplo aqui, enquanto o TRF4 não julgar definitivamente lá, nós não podemos assumir a área, então nós estamos na mão do judiciário também, que, em tese, tem que cumprir as leis, né? Quem faz as leis? Os deputados e senadores, os deputados estaduais, os vereadores, mas principalmente na questão nacional, em Brasília. Então, isso é uma discussão muito importante para quem apoia a reforma agrária no Brasil e entende que é importante, como eu, não vejo democracia no Brasil sem fazer a reforma agrária, não vejo democracia. E aí, você falando aí das comunidades tradicionais, é uma outra grande briga, porque aí a briga é mais profunda ainda. Ela, além de ser econômica, ela é conceitual. Ela traz a questão do preconceito histórico com os descendentes de escravos, que isso ainda está presente, a escravidão está presente aqui, como a ditadura está presente, a falta de democracia, muita gente pobre, trabalhador pedindo ditadura de volta. Então, esse é o grande processo que o Brasil precisa amadurecer. Se a gente não avançar nessa perspectiva, nós nunca vamos ser um país, de fato, democrático, um país que distribui renda, que cria oportunidade para todas as suas pessoas. Essa brincadeira que fazem aí, que é séria, mas dizer assim, o movimento dos com terra. O MST também talvez teria que mudar. Nós queremos o movimento para com terra também, para quem não tem. Como que o direito com terra é só para alguns? Como que é só para alguns? Ele tem que ser um direito para todos que querem trabalhar na terra. Porque a sociedade urbana que não apoia essa estratégia, que fortalece o pensamento do grande latifúndio, dos políticos do grande latifúndio, que defendem o latifúndio, ela paga a conta. Ela paga a conta no preço dos alimentos, ela paga a conta da especulação. Como a especulação financeira é muito forte no Brasil, também a especulação de alimentos é muito forte. Quer dizer, quem tem o armazém na mão, privado, ele faz o preço, porque se começa a subir o preço, ele segura o produto, vai faltar mais alimentos e mais o preço vai sair, vai aumentar para o consumidor na cidade. Então, essa é uma discussão muito importante, que eu acho. Disseu, eu quero voltar a falar sobre o Jorginho Melo e esse movimento dos com terra que você mencionou. O INCRA é um instituto nacional que responde ao governo federal. Essa propaganda do Jorginho Melo e ataque à reforma agrária, dizendo que vai ser o estado com o menor número de ocupações e assentamentos, isso tem alguma interferência sobre o trabalho do INCRA? Não tem, porque o INCRA está levantando as áreas públicas que ainda tem no estado, que nós podemos construir assentamentos. Nós temos
permanentemente acompanhado as áreas improdutivas, que de fato não estão produzindo, não estão cumprindo sua função social, né? Então isso também nós vamos trabalhando. E nós temos muitas áreas que estão em processo de adjudicação em Santa Catarina ainda. São outras áreas, como a Volta Grande, que foram dados como garantia de uma dívida e essa dívida não foi paga, né? Então pode vir outras áreas. Isso não tem influência do Estado, do governo do Estado, né? Isso é a política que passa além do Estado, né? Então é isso. O INCRA pode comprar áreas, né? Nós estamos levantando, inclusive, nós temos 3 áreas aqui que a gente está fazendo vistoria, que as pessoas estão oferecendo para o INCRA. Está vindo muita oferta de terra para o INCRA, muito além do que nós temos recursos para comprar, né? Que também não passa pelo Estado. Então, a política de reforma agrária não passa pelo governador. Ele fala bobagem aí, né? Fala bobagem e eu, inclusive, queria dar um conselho para o governador. Como é feio isso, uma liderança política como um governador do Estado não ter informações. Uma coisa é ele não ter informações, ele não consultou assessoria, ele tem assessoria bem paga, inclusive. Ele poderia ter olhado, bom, como é que está essa área? Né? Lá no cartório em Campos Novos, ligar lá, bom, essa área já está no nome do INCRA registrado, então ela já tem processo tramitado e julgado no STJ, inclusive. Então, bom, se ele quisesse saber dessas coisas, ele teria assessoria, ele poderia ter buscado. Então, para mim, só fica do... Não foi atrás, ou não tem assessoria competente, porque o governador precisaria ter. Ou, por outro lado, ele fez por maldade mesmo, que também é uma outra possibilidade que eu acredito, que ele fez para jogar para a torcida, né? Que é o mesmo movimento do ex-presidente, né? Que agora tornou-se réu por tudo que ele fez, né? Ele pode estar nessa estratégia também, porque ele está muito junto com ele, inclusive teve em São Paulo, junto com o golpe, para jogar para a torcida em Santa Catarina, para ganhar mais gente, uma estratégia golpista. Pode ser isso também. Pode ser isso também. Então, tem só esses 2 caminhos que eu acredito. Eu digo por minha conta, ele mente com um objetivo muito claro, porque informação ele tem, que é criminalizar os movimentos sociais, impedir ocupações e responder àqueles que os apoiam, os grandes fazendeiros, os ligados ao agronegócio. Dirceu, para a gente finalizar, eu queria que você colocasse as suas considerações finais, o que mais você gostaria de dizer aqui para o nosso público. Então, nós estamos fazendo um trabalho, assim, um esforço muito grande aqui da nossa equipe. Felizmente, a gente tem os servidores públicos assim que pegam junto, que têm compromisso, que se preocupam, que não tem aqui só um papel que chega aqui para nós, mas que atrás desse papel, desse documento, tem uma família lá, tem uma família que quer produzir, que tem toda uma expectativa de vida. Então, nós estamos aí um time muito grande, já regularizamos, nós chegamos aqui, nós tínhamos assentamento que estava, 98% dos assentados estavam sem documento, estavam com o documento vencido. Nós regularizamos essas famílias, quase 3.000 famílias, nós já vistoriamos e entregamos o documento do uso da propriedade, do CCU, já entregamos uma boa parte de títulos definitivos também. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, que a gente chegou aqui, nós tínhamos um tal de marco temporal, que a lei federal não permitia mais regularizar ninguém depois de dezembro de 2015, que foi no lote, que porventura foi lá incorporado ao lote e não podia regularizar essa família, né? E aí nós estamos já regularizando quase 600 famílias agora, né, e conseguimos resolver o problema da energia elétrica, que muitos deles não tinham bloco de produtor. Então a gente organizou a situação dos assentamentos, está equilibrado, o pessoal está tocando a vida. Retomamos 2 novas chefias aqui que o governo criou, o governo federal e o INCRA, da obtenção de novas áreas e da quilombola, que não existia dentro do INCRA mais, né? O governo anterior acabou, e a gente retomou. Então, hoje tem chefia quilombola coordenando esse trabalho, e tem chefia de obtenção de novas áreas, fazendo todo levantamento de possibilidades de novos assentamentos. Então, é isso. Eu queria agradecer essa oportunidade,
de estar aqui conversando com vocês e tratar desse tema que é tão importante, né, da produção de alimentos, né, da reforma agrária, da agricultura familiar e camponesa, das experiências produtivas que a gente tem, são maravilhosas. Nós temos agricultores assentados e curitibanos que vêm para cá fazer feira aqui em Florianópolis com produtos agroecológicos, traz oportunidade para as pessoas comerem um produto saudável aqui também na capital. Estamos estudando abrir uma feira aqui perto, em torno do INCRA, né? Uma feira dos assentados aqui, dos quilombolas da região, estamos construindo um projeto. Então é isso, é nosso papel, nossa tarefa. Estou muito animado porque estamos vendo assim a recuperação de políticas que de fato mexem com vidas. Né? Não parece, mas falar assim, nós estamos mexendo com a vida de mais de 5 mil famílias assentados, com mais de 20 comunidades quilombolas, que são milhares de famílias, de pescadores. Esse é o papel do serviço público, chegar até as pessoas, ajudar elas, resolver os problemas da vida deles, para a gente deixar a sociedade feliz, animada e cumprindo sua função. Tá bom? Grande abraço. Dirceu, muito obrigado, um grande abraço. Obrigada pelo seu trabalho também, preocupado com a reforma agrária no nosso estado e com todas essas famílias que são impactadas por isso. A porta do Portal do Desacato está sempre aberta para vocês, então qualquer pauta vocês podem trazer para a gente, que a gente realiza uma entrevista, posta no nosso portal. Agradeço demais a tua presença nessa manhã chuvosa aqui, agora está caindo o céu. Ainda bem que a internet não foi impactada e a gente conseguiu realizar a entrevista. Muito bem, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Gente, agora nós temos o programa Ginga com Márcio de Souza, mas parece que a sua internet sim foi impactada pela chuva, porque ele fica entrando e saindo. Então, antes de trazer aqui Ginga, eu quero divulgar a nossa programação noturna. A gente começa às 19 horas com Ecoconsciência, com Paulo Horta, sobre metal pesado não é rock and roll. Depois, às 19h30, com Sebastião Costa, pneumologista, presidente do Comitê Tabagismo da MPB da Paraíba. No programa Ar Puro, vai falar sobre doenças do tabagismo, enfisema pulmonar, a mais prevalente. E o seu convidado é o Dr. Ronaldo Rangel, que é presidente da Sociedade Paraibana de Pneumologia. E, por último, às 20h, nós temos o programa Uma Luz Inesperada, com Helenira Vilela, para falar sobre o nazismo nas escolas, mais especificamente sobre o que aconteceu numa creche aqui em Florianópolis, que foi pichada com símbolos nazistas, vocês conseguem ver aí na imagem.